Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa segunda aula do primeiro módulo, O Nascimento da Psicologia Científica. Agora a gente começa a ver o que deu a base para a psicologia, tal como a gente conhece hoje, com embasamento científico, com experimentos, com todo esse desenvolvimento que nós tivemos nos últimos cento e poucos anos. Bom, para a gente começar a falar disso hoje, eu trouxe, em um primeiro momento, a filosofia kantiana e também as ideias positivistas de Auguste Comte, a fundação do primeiro laboratório de psicologia, que a gente já conhece essa história, a influência inicial desses estudos, da sensação, da percepção, o que é cada um, a gente consegue quantificar, a gente não consegue, para fundamentar o que a gente vai ter como psicologia científica depois, e quais áreas esses estudos abriram caminho para o desenvolvimento de, digamos, subdisciplinas. E, por fim, destacar a possibilidade de aplicar os métodos científicos como a gente conhece, mas também nos estudos da mente, que era algo que a gente não conseguia. Bom, então, inicialmente, vamos entender o que o Kant e o Comte vão ter a ver com isso. Kant é o pai da filosofia moderna e ele defendia que a psicologia empírica, que era aquela de observar a introspecção do outro, do paciente ou da pessoa, o método mais introspectivo não era uma ciência. E por que ele falava isso? Quando a gente vai pensar em ciência, a gente tem algumas questões, tem alguns critérios que devem ser preenchidos para que aquilo seja uma ciência, não uma pseudociência, ou nem a isso chegue. Mas para o Kant, o que faltava para a psicologia para que ela fosse de fato considerada uma ciência? Então ele desqualificava ela de certa forma. Havia a ausência de uma objetividade na definição do elemento do objeto de estudo. A gente não conseguia dizer exatamente qual era o objeto de estudo da psicologia. A gente precisa entender também que a gente nem chamava de psicologia por si só, não era uma disciplina fundamentada, organizada, com uma metodologia. Então, era ainda aquela mistura com a filosofia, com métodos mais introspectivos, que a gente não conseguia definir ao certo qual que era esse objeto de estudo. E deixa eu só pedir desculpa se minha voz estiver um pouco fanha, nariz um pouquinho ruim, eu tô me recuperando de um resfriado, mas só para avisar que não tá muito legal o som. Eu mesmo estou me ouvindo e não tá muito bom, mas ainda assim vamos continuar. Um segundo critério, digamos assim, pelo qual Kant desqualificava a psicologia enquanto uma ciência é a ausência de objetividade no seu método de investigação. Como eu disse, não tinha um método específico. Um método observacional que pudesse levar a resultados quantificáveis, não existia toda essa estrutura que a gente conhece como método científico hoje. E, por fim, até como eu disse, a própria ausência de quantificação. Método introspectivo, uma coisa mais subjetiva, a gente não conseguia definir ao certo quais eram os resultados, os números que representavam aquilo. Então, para o Kant, não era, como eu disse, uma ciência. Para o Comte, que foi o pai do positivismo moderno, quando a gente estuda direito, é porque eu estudei direito, mas a gente estuda muito essa questão do positivismo, que é a própria norma positivada, enfim. Mas vamos lá. Para o Comte, que era um positivista, ele defendia que a psicologia também não era uma ciência e que o conhecimento, para ele ser válido, ele tinha que ser público, empírico e quantificável. O que isso quer dizer? Público. Esse conhecimento ele tem que ser acessível para todas as pessoas, para outros cientistas, e quantificável para todos eles. O que a gente quer dizer com isso? Quando nós temos um conhecimento público, isso permite que outras pessoas entendam ele, critiquem ele replique ele, e isso garante a aplicabilidade e a validade desse estudo. Então vamos trazer para algo mais prático. Se eu sei que 1 mais 1 é 2, isso é público, todo mundo sabe disso, outra pessoa pode ir lá e calcular. 1 mais 1 realmente é 2. Agora, para o Comte,
E a gente precisa lembrar também da questão, né, do momento, iluminismo, pós-iluminismo, muito do conhecimento ele tinha que ficar ainda, né, até certo ponto, restrito a certas sociedades, a certos ambientes, até mesmo a certas tavernas, enfim, porque muito do conhecimento científico ainda era julgado, ainda era muito, como que eu posso dizer, causava problemas para o cientista. Mas o Conte começou a defender que, para o conhecimento ele ser válido, né, ele não pode estar apenas restrito àquele grupo de pessoas, ele tem que ser uma coisa pública. Que assim, né, um cientista inglês pode ser refutado por um alemão, um russo, um espanhol, enfim, todo mundo tem acesso, todo mundo pode estudar, tentar aplicar e trazer novos resultados ou, de fato, reforçar aquele conhecimento, reforçar aquele resultado. Isso permite que hajam revisões de estudos, hajam análises de estudos, e aí a revisão, por si só, a gente vai ver no módulo da prática baseada em evidências que revisões sistemáticas, inclusive, fazem parte do método científico que a gente tem hoje, do conhecimento científico que a gente tem hoje, que é avaliar vários estudos, né, de uma forma sistemática para ver se todo aquele conhecimento, então temos 10 artigos científicos, se todo aquele conhecimento dos 10 artigos eles fazem parte de um método muito bem estabelecido, o método está correto, quais resultados chegaram para chegar, digamos assim, numa média daqueles resultados. E aí essa média que acaba valendo um pouco mais. Além de público, o conhecimento deve ser empírico. Implica que a realidade, qualquer afirmação sobre a realidade deve ser baseada na observação do mundo natural. Ou seja, tudo que a gente vai falar, que a gente vai afirmar, tal coisa, resultado disso, deve partir de onde? De uma observação do mundo natural, do mundo real, não uma inferência, uma conjectura, uma simples percepção. Nós temos que ter realmente algo observável para ser objeto daquele estudo. E aí dá pra gente entender o porquê que a psicologia até então não era considerada uma ciência, porque muito do método psicológico até então, ele era algo mais introspectivo. Não era pautado na observação de algo real. A gente via o fenômeno, né, o comportamento, talvez, mas ainda assim não tinha um método de observação desse comportamento, mas muito se especulava sobre o que acontecia dentro da mente. E até então a gente não tinha tecnologias, a gente não tinha, como eu digo, né, eram homens de seu tempo, então não tinham tecnologias para entender o que acontecia de fato dentro da mente. Então a psicologia falhava nesse sentido, não por, por querer. Hoje muito do que a gente vê é por querer, a pessoa tem como avaliar, tem como estudar, mas prefere seguir uma linha filosófica. Não que esteja errado, mas né, não é científico. Enfim, então parte do objeto de estudo até então da psicologia não era pautado em observações reais. Então Comte ele acabava defendendo que a ciência deve se afastar dessas especulações, dessas imaginações do que poderia vir a estar acontecendo e que o conhecimento ele é criado a partir de dados concretos e verificáveis. Ou seja, menos um, entre aspas, elemento para a psicologia ser considerada uma ciência. Além disso, além de ser público, além de ser empírico, deve ser quantificável. Os fenômenos estudados pela ciência devem ser medidos e expressos numericamente. Ou seja, tem que ter um número. Um exemplo simples que a gente hoje tem: níveis de ansiedade. A gente pode perguntar para o nosso paciente como você está se sentindo em relação à ansiedade. Eu estou mais ansioso, eu estou menos ansioso. Ou a gente pode aplicar um BAI, né? A escala Beck de ansiedade, um inventário Beck de ansiedade. E a gente tem um número. Porque muitas vezes, até nesses casos, a pessoa não entende o conceito da ansiedade. Ela pode cair muito na questão do senso comum do que seria ansiedade. Na hora que a gente tem
um teste que ele traz essa parte mais numérica, mais quase exata, independente dos conceitos que a pessoa entende sobre ansiedade, se ela considera aquilo ansiedade ou não, a gente consegue, de uma forma psicofísica, digamos assim, entender e expressar numericamente onde estamos naquele nível de ansiedade. Isso permite uma maior precisão na descrição desses fenômenos e facilita a comparação de resultados e também a criação de leis universais. Então temos um outro elemento que até então, à época, a psicologia também não tinha, né, não tinha esses elementos para ser qualificado enquanto ciência. Bom, e assim, como eu disse, para ambos, Kant e Kant, na verdade Kant e Comte, a psicologia não cumpriu os critérios de uma ciência. E, em resposta a isso, a gente teve a constituição da psicologia científica, né? Não é uma constituição, mas surge então a psicologia científica no século XIX, que foi impulsionada por buscar soluções a essas críticas, esses vetos kantianos. A psicologia, você não é ciência porque você não tem um método, você não tem um objeto de estudo definido, você não observa algo do mundo natural. Então, buscando soluções para essas críticas, de certa forma, a psicologia ela começou a tomar uma forma um pouco mais científica, de buscar coisas que de fato eram observáveis, a se enquadrar no método científico. E é interessante a gente dizer, como eu disse também um pouco antes, a gente não chamava de psicologia em si, não era uma disciplina tão bem definida, né? Hoje a gente entende psicologia como uma reunião de vários conhecimentos ao longo da história que no século XX vai ali realmente se tornar uma disciplina, né? A psicologia em si. E ainda assim, dependendo dos países, a psicologia ainda é muito misturada com a psiquiatria, ela ainda é muito misturada com a filosofia em outros, como é no caso do Brasil, enfim, mas a psicologia ainda não era formada. Dito isso, não tínhamos psicólogos, mas grande parte das pessoas que trouxeram esses avanços e criaram essa psicologia, digamos assim, foram fisiologistas. Quais fisiologistas? Né? Wundt, Miller, Helmholtz, Fechner. Wundt a gente já falou e a gente conhece bastante. Né? Primeiro ano de faculdade, história da psicologia, é isso que a gente vê. Helmholtz a gente falou na primeira aula. A Miller a gente falou também. E Fechner. Bom, quais foram as contribuições deles, o que eles trouxeram que fundamentou a psicologia enquanto uma ciência? Desculpa. Então, temos ali com Wilhelm Wundt, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879, a criação daquele primeiro laboratório de psicologia experimental. E o Wundt propôs que a psicologia ela deveria se concentrar na análise da consciência dos processos mentais através de alguns processos bem rigorosos. Como se a gente não tinha neuroimagem, se a gente não tinha essas tecnologias. A metodologia do Wundt era chamada de introspecção controlada. Lembra que eu falei que antes a psicologia não era considerada uma ciência por ter muito de uma introspecção muito subjetiva? Pensei nisso, pensei naquilo, mas não era tão bem elaborado. No caso do Wundt, era uma introspecção controlada. Quem era o objeto do estudo, né, aquele experimentando, digamos assim, a pessoa, era uma pessoa treinada para fazer esse processo de introspecção controlada. Então, não eram, como que eu posso dizer, pessoas, pacientes, eram realmente estudiosos que recebiam o estímulo, iam de uma forma mais metódica, entendendo os processos internos, né? Hoje que a gente até chama de metacognição, que é perceber todo esse processo dentro da nossa mente até que a gente tenha um comportamento. Então, iam tendo essa metacognição para então ter um comportamento e explicar o que estava acontecendo, né? Recebi esse estímulo, percebi tudo isso, imaginei isso, pensei naquilo, né?
Hoje a terapia cognitivo-comportamental bebe muito dessa água, né, desse entender desse processo para então chegar no comportamento e ver onde a gente modifica o quê. E o Wundt, ele enfatizou a importância dessa medição estatística da análise dos processos mentais. Então, existia toda essa metacognição, existia toda essa análise, essa introspecção mais controlada, e isso levava a resultados um pouco mais quantificáveis, dados estatísticos, né? Lembrando que a estatística acaba não sendo aquela coisa muito exata, mas fica dentro de uma curva ali, ou dentro de um padrão de repetição, e isso fundamentou a pesquisa empírica na psicologia. Outro ponto, né, além da fundação desse primeiro laboratório de psicologia pelo Wundt, também foram os estudos sobre a sensação e a percepção, que acabou desempenhando um papel crucial nesse desenvolvimento da psicologia científica. Lembrando que sensação é diferente de percepção, sensação é de fato aquilo que é obtido através dos órgãos sensoriais, visão, audição, olfato, paladar, tato, e a percepção é a interpretação que ocorre dessas informações. Então, como eu percebo, é aquela imagenzinha clássica que tem um 9 ou um 6, aí já depende, né, duas pessoas olhando para um número, não, esse é um 9, esse é um 6. A sensação é ver se eu estou, né, na parte de baixo daquele número, dependendo também se eu estou de baixo ou de cima, mas enfim, é aquilo que é visto, é o objetivo. Agora, como eu entendo aquilo com base nas minhas experiências, né, nos conceitos, tudo que eu aprendi, enfim, tá, isso é um 9 ou é um 6? Então, isso vai ser a percepção. A sensação é o objetivo. A percepção é a nossa interpretação. E tivemos, então, dois cientistas que trouxeram avanços nos estudos da percepção e da sensação, como Gustav Fechner e Ernest Weber, que exploraram essa relação quantitativa entre o estímulo físico e a experiência sensorial. O que seria, né, a relação quantitativa entre o estímulo físico e a percepção e a experiência sensorial? Pega o seu próprio braço, aperta bem de leve. Existe uma pressão quantitativa, que existe um peso sendo, né, sendo imposto ao meu antebraço. Agora aperta um pouco mais forte. Nós temos como medir a força dessa pressão e quanto eu sinto disso aqui. Então, se eu encostar bem de leve, talvez eu nem sinta, ainda que esteja encostando. E aí, né, eles até fundamentaram, estabelecendo os fundamentos da psicofísica, que é esse estudo entre os estímulos físicos e a percepção, a própria sensação. E aí eles trouxeram conceitos como limiares sensoriais, que é isso que eu acabei de falar. Se você encostar bem de levezinho, talvez você não sinta. Então existe um limiar, existe uma quantidade de pressão nesse caso que deve ser interposta para que exista um disparo, né, neural dos receptores para enviar no meu cérebro, está encostando. A mesma coisa no caso, ainda falando de tato, de uma temperatura. Então você coloca a mão perto, né, bem acima do fogo aqui, você vai ter uma percepção. Quanto mais perto, maior essa irradiação de calor, né, na sua mão, maior a percepção. Então existe ali como quantificar isso. Ao mesmo tempo, aí a gente já começa a pegar algumas disfunções, alguns distúrbios dos sentidos, que existem doenças que a pessoa não tem, né, essa capacidade de percepção de dor, não consegue sentir, né, não tem o tato, por exemplo, e isso, claro, é um perigo para a própria sobrevivência dessa pessoa, afinal ela pode pôr a mão no fogo e nem perceber. Então, mas voltando, né, o Weber e o Fechner trouxeram esses conceitos da psicofísica, né, implementaram esses conceitos na psicofísica, e a experiência sensorial de fato poderia ser medida. Outro exemplo bem rápido, só para ficar um pouquinho mais claro, caso você ainda tenha dúvidas. Noite, dormir, enfim, você está de noite, você precisa de um mínimo de luz, né, daquele estímulo
eletromagnético no olho para que ele interprete o que está acontecendo. Se está abaixo daquele limiar, você não enxerga nada. Simples assim. Então, é a quantidade mínima, né? Os limiares sensoriais é a quantidade mínima de estímulo, de energia do estímulo, para que ele inicie uma resposta sensorial. Isso aí é bem simples da gente entender. E o que isso trouxe de avanço, então, para a gente? Desafiou a noção de que os processos mentais... Ai... E o que isso trouxe, então, de avanço para a gente? Desafiou aquela noção antiga de que os processos mentais estavam além, né, do escopo da investigação científica. Não, agora a gente consegue medir sim. A gente consegue ver o que é suficiente para eliciar alguma resposta. Outro que a gente já até falou na primeira aula, outro fisiologista que trouxe grandes avanços foi o Hermann von Helmholtz, que mais especificamente trouxe investigações sobre a visão, sobre a audição. E essas investigações trouxeram novos insights. Quais? E aí é bem importante a gente falar, eu já até citei, mas não estava falando especificamente o nome da coisa, digamos assim, que a percepção é resultado de uma inferência inconsciente. Muito depois a gente vai entender como isso tudo se forma, mas o que eu quero dizer? Lembra quando eu falei do 6, do 9, duas pessoas, que a depender do conceito de 6, a depender do conceito de 9, do que foi aprendido, da experiência daquela pessoa, ela chega à percepção de algo. É a mesma coisa. Então, os estudos do Helmholtz, inclusive, vão basear a Gestalt, né, a teoria da Gestalt depois, que inclusive hoje as pessoas levam muito para um lado filosófico, mas ela tem uma base científica muito grande, muito forte, que é esse estudo tem um estímulo, tem uma resposta, mas existe uma interpretação aqui no meio. O que forma essa interpretação? Muitas vezes, né, o próprio aprendizado da pessoa, o contexto que ela cresceu, enfim. Aquelas imagenzinhas, eu não estou encostando minhas mãos, mas você entende que isso aqui vai ser um quadrado, ainda que não se encostem, né, não façam um formato exato. Você entende, então você mesmo já completa tudo isso com os seus conceitos. Você tem um conceito do que é um quadrado. Então você vendo assim, você sabe que isso é um quadrado, enfim. Esse conhecimento, essa parte mais gestáltica, a gente vai ter os fundamentos ali nesses estudos, nessas investigações sobre a visão e a audição do Hermann von Helmholtz. Inclusive, aí no caso da audição, a gente pode falar se algumas palavras a gente não entende, né? Você tá tendo aula agora, estou te passando um monte de conteúdo, estou falando muitas coisas, mas você não entende literalmente palavra por palavra, você entende o contexto. Então, e se uma das palavras falta, você encaixa algo que você tem como experiência, o seu próprio conhecimento ali, para que isso faça um certo sentido, para que isso tenha, né, uma certa fundamentação, que a frase que eu estou falando faça sentido para você. Isso aí a gente já começa a ir para erros cognitivos, a pessoa encaixar algo ali que não deveria ser, enfim, né, aí já abre para uma outra questão, mas ainda assim tivemos também esses avanços no sentido de entender o que? Tem o estímulo, hoje a gente já consegue medir a força do estímulo, o tamanho do estímulo, qual é o estímulo, qual é a resposta aliciada, mas também a gente consegue entender que na hora que passa pelo sistema nervoso a gente vai ter ali uma possível modificação a depender, né, da experiência daquela pessoa, né, daquele objeto de estudo. E aí, esses trabalhos eles abriram caminho para algumas subdisciplinas. A psicologia experimental, que é esse estudo dos fenômenos através de métodos de experimentação e análise dos resultados. A psicofísica, que é esse estudo dessa relação entre o estímulo físico e a resposta perceptual, ou seja, como que um estímulo físico vai iniciar uma resposta na percepção da pessoa.
E a psicologia da percepção, que é a área de estudo que correlaciona os órgãos sensoriais e como essas informações são captadas, interpretadas, armazenadas e como elas, de alguma forma, vão influenciar no comportamento das pessoas. Bom, mas dentro de todo esse conteúdo, a gente consegue perceber que antes a psicologia não era considerada uma ciência, não tinha método, não tinha objeto, não era público, não era verificável. E hoje a gente, tem a possibilidade de aplicar o método científico de uma forma rigorosa aos estudos do que a gente chama de mente. E mente é uma palavra que eu particularmente não gosto muito, apesar dela explicar muita coisa. O problema dela é esse também, ela explica muita coisa e às vezes não explica nada. Mente, seriam os resultados dos processos fisiológicos que geram uma percepção, uma interpretação daquilo e a gente exprime na forma de algum comportamento, de alguma fala, enfim. Então, mente é essa representação que nós fazemos para explicar tudo isso que acontece. E é por isso que eu falo que eu não gosto da palavra mente, que ela às vezes explica muito e não explica nada. Por quê? Quando você fala mente, a gente tem 1 milhão de conceitos, tanto no sentido físico, material, quanto no sentido abstrato, mais esotérico às vezes, que é algo, como a gente viu lá no dualismo do René Descartes, que é essa separação, nossa, mente é uma coisa mais, sabe? Não, mente é o resultado de processos fisiológicos que a gente interpreta, e damos nomes como ideias, como pensamentos, enfim, como sensações, como percepções, enfim. Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter esse método científico com experimentos rigorosos que levam a resultados tangíveis, numéricos, a algo mais palpável. E aí surge então um estabelecimento, surge então um modelo de investigação psicológica que continua a influenciar a disciplina até os dias de hoje. E é interessante que muitos testes que a gente usa, o pessoal que vai para a área da neuropsicologia acaba sendo mais familiarizado com isso, mas se você não é neuropsicólogo, nada te impede de usar testes, você bem sabe disso. Nós, na clínica, usamos vários testes, inclusive com esse intuito de trazer algo mais objetivo, porque é interessante, só um comentário mesmo, de colega para colega, que muitos pacientes acabam tendo uma percepção distorcida da própria evolução dentro do processo terapêutico. E nós, enquanto psicólogos, a gente está ali, claro que para criar um ambiente acolhedor, claro que para sermos empáticos com essa pessoa, mas é uma profissão e no fim da história somos contratados para dar resultado para essa pessoa, para resolver um problema para essa pessoa. Só que muitas vezes a própria percepção dessa pessoa está um pouco distorcida. E o que é o problema disso? Você acha que você melhorou da depressão? E aí ela entende aquele conceito de depressão como ficar triste, ficar um pouco mais cabisbaixo. E é natural da vida, é natural do ser humano ter momentos tristes, ter momentos que você queira se isolar um pouco mais. E a pessoa acaba tendo uma percepção distorcida, não melhorei. E aí quando a gente tem a aplicação de algum teste, algo nesse sentido, dentro de um período, você consegue avaliar numericamente toda essa flutuação do humor da pessoa, inclusive esses sintomas mais objetivos de depressão. Tem, não tem, isso melhorou, quanto tempo não tem isso, quanto tempo não tem aquilo. Então você consegue medir de forma numérica toda essa evolução, até para apresentar para o seu paciente. Fala, olha, a gente iniciou o processo, estava desse jeito, a escala estava X, eu vou pegar um BDI. Você estava com 45, 50, no BDI a gente diminuiu para 20. Se você pensar, mais de 50% de redução dos sintomas, só que quando você fala isso para a pessoa, nossa, realmente mudou muita coisa. Agora, melhorou metade aí. Tá, que metade? Tá,
que é isso, sabe? Fica uma coisa meio solta. Por mais que a pessoa tenha uma percepção, quando você traz o número, você traz algo mais concreto, ela consegue perceber melhor toda essa evolução, inclusive consegue perceber você como um melhor profissional, né? Porque não fica aquela coisa muito solta. Então, até por isso que eu reforço muito. De fato, você não precisa ser um cientista, você não precisa estar no mestrado, no doutorado para aplicar técnicas de metodologia científica. Você pode usar isso também na prática clínica, né? Usar todo esse método, toda essa evolução. Se você pegar todos os seus prontuários, você tem ali uma documentação muito extensa, né? Você atende 200, 300 pessoas, ou já atendeu e aplicou esses questionários, aplicou essas escalas, você tem números ali que embasam todo até a defesa de um trabalho acadêmico. Se você tem os dados, você tem tudo, isso é um artigo científico, você tem pronto uma amostra inclusive muito grande. E uma amostra que te pagou para fazer isso, mas o que eu quero dizer é o que você pode aplicar o método científico no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, e isso não precisa ser nós vamos mudar, né? Vai ser uma coisa muito mais trabalhosa. Não, você já faz isso. Se você implementar o uso de teste de escalas durante esse processo terapêutico, você vai ter informações ali que vão de fato embasar, se a metodologia estiver bem organizada, que vão embasar até um trabalho acadêmico. Então, que a gente não deixe que a ciência, né, a ciência da psicologia, fique algo restrito à academia, às universidades, aos discursos, a gente possa de fato implementar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, visando o melhor para quem mais importa, o nosso paciente, o nosso cliente. Então, por hoje é isso, o nascimento da psicologia científica. Nós tivemos então, só repassando, aquelas críticas, né, do motivo da psicologia não ser científica, falar de publicidade, de método, enfim. Em resposta a isso, fisiologistas começaram a, né, pensar, poxa, não, tem como sim, vamos tentar entender como que funciona o processo, foram testando métodos diferentes, como a gente viu com o próprio Wundt, que ainda era uma introspecção controlada, isso foi criticado depois, mas ainda assim foi um primeiro método um pouco mais rigoroso e depois a gente vai tendo a possibilidades de avaliar algo mais numérico, algo mais tangível, mais objetivo, né? Como eu disse, a própria pressão, né? Qual é essa força que vai gerar uma percepção. Então, se eu pegar muito forte, isso vai desencadear qual percepção? Opa, tem alguma coisa errada, entende? Então, a gente começou a ter essa... Se eu pegar de leve, às vezes é só um carinho, se eu pegar muito forte é uma briga, entendeu? É isso que foi esses estudos, esses avanços, até a gente chegar no que a gente tem de psicologia científica hoje e que você pode aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, por hoje é isso, a gente se vê na próxima aula, o behaviorismo e além, a mente como comportamento. E aí, a gente tem bastante coisa para ver. Até mais, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima aula.